vamos descobrir se vocês têm sabotadores do emagrecimento e quais são eles. Primeiro eu quero dizer para vocês o que são, né, esses sabotadores do emagrecimento. Então, são os pensamentos sobre os ganhos secundários que as pessoas têm quando estão obesas, tá? E o maior pensamento, né, de ganho secundário é quando a pessoa usa a comida como compensação para alguma falta que ela sente na vida dela, tá? E pode ser aí, essa falta pode ser um bom emprego, né? Um emprego ali onde ela realmente se realize profissionalmente. Pode ser a ânsia por ter um filho, a pessoa não tem um filho ainda, mas ela deseja muito ter, né? Então ela sente essa ausência. Pode ser o amor dos pais, pode ser que essa pessoa ela seja casada, ela tenha um relacionamento, mas ela não se sinta amada, então ela sente falta do amor do cônjuge, né? Que mais? Enfim, alguma falta que essa pessoa sinta, né? E aí, o que acontece? Quando a pessoa sente falta de alguma coisa, né, alguma coisa grandiosa como essas que eu citei para vocês aqui, ela busca preencher essa falta, esse vazio, de alguma maneira. E aí, quem tá aí acima do peso, né, quem tá obeso, né, com obesidade, ou enfim, apenas acima do peso, é ideal, né, é porque procurou preencher esse vazio com alimentos, né? Procurou preencher esse vazio comendo de forma excessiva, né? Buscando ali na comida esse preenchimento, né? Essa saciedade. Mas não é só a comida que as pessoas buscam quando elas querem preencher esse tipo de vazio, tá? Elas também podem vir a buscar, e aí é por isso que nós temos muitos dependentes químicos também, né? Esse preenchimento nas drogas, né? No álcool, né? E aí também, provavelmente, se você não conhece alguém, se você não tem na sua família, você pelo menos conhece alguém que tem alguém alcoólatra na família. Muito provavelmente essa pessoa que bebe ou essa pessoa que é usuária de drogas, né, é dependente químico, ela tá buscando preencher um desses vazios aí que eu citei, né, como exemplo, mas também outros, né? Existem outros tipos de vazios também, tá? E aí a comida, maravilhosas, ela é uma droga. E por que a comida é uma droga? Porque se consumida em excesso, tá? Ela provoca diabetes, ela provoca obesidade, ela entope as veias, ela provoca frustração e aí talvez tristeza e consequentemente depressão. E todas essas, né, essas situações, todas essas doenças, elas podem vir a causar a morte. Vocês sabiam que a comida, né, a obesidade, o vício em comida mata muito mais, né, do que o vício em álcool e drogas? 51% da população brasileira é viciada em comida. E você não encontra esse mesmo percentual de vício nas outras, né, nos outros exemplos que eu dei para vocês aqui, como o álcool e as drogas e até mesmo o sexo. Tem gente que é viciado em sexo, né? E a gente sabe que todo vício é algo ruim, porque quando você repete constantemente um comportamento que te traz uma consequência ruim, né, ele é chamado de vício. E se te traz uma consequência, não pode estar fazendo bem para você, nem bem para a sua saúde, né? Então, agora, detalhe, né, sempre lembrando que quando você procura, né, alívio para um sentimento desconfortável, preenchimento para um vazio que você sente na comida, ou no álcool, ou enfim, o que quer que seja, o seu vício, né? Você tá buscando o alívio, né? Porém, ele não é durável, né? Ele sempre vai embora assim que você acaba de consumir aquele alimento, ou aquela bebida, ou até mesmo aquela droga, né? Então, você tá sempre querendo mais, sempre buscando mais. Então, vamos aqui tentar, né? Eu vou falar aqui para vocês 3 sabotadores, tá? E eu quero que vocês analisem para ver se vocês se identificam, para saber se vocês têm esses sabotadores, né? E como que vocês fazem também para quebrar esses sabotadores, né? Para mandar esses sabotadores embora, para mandar eles calarem a boca deles,
né? Porque a gente não precisa disso na vida da gente, né? Vamos lá? Hoje a gente tá aqui para falar dos 3 sabotadores que podem estar atrapalhando o seu emagrecimento, tá? E o primeiro deles é perdas na infância e comida como forma de afeto, tá? E o que é esse perdas na infância, tá? Esse sabotador, ele surge por algum trauma que você tenha sofrido na sua infância. E ele pode ser, por exemplo, a perda de um ente querido, né? Um pai, ou uma mãe, ou uma avó que você tinha muito contato, recebia muita atenção e muito carinho, e de repente essa pessoa se vai e você se vê sozinha porque você significa que está sozinha, né? Mas não necessariamente você esteja, né? Você sente muita falta dessa pessoa e isso te causa um trauma, né? Pode ser também, por exemplo, você que tem irmãos, né? Você é mais velha, mais velho, você com 6, 7 anos de idade ganha um irmãozinho ou uma irmãzinha, e quando esse irmãozinho, né, esse bebê chega na sua casa, você se sente deixado de lado, né? Você se sente excluído, e aí você significa isso como uma forma de ausência de amor, ausência de atenção, né? E até mesmo uma traição por parte da sua mãe, né? Por parte do seu pai, né? E aí, quando isso acontece, esse tipo de trauma acontece, ou alguém próximo a você, né? Começa a ter dó de você porque você está passando por aquele momento e os adultos, eles identificam que você está se sentindo chateado, né, por conta disso, e começam a te oferecer a comida como uma forma de compensação por aquilo. Então, vem se for a sua avó, por exemplo, minha netinha, não, vem cá, a vovó vai te dar um docinho, tá vendo você triste ali, mas não, vamos lá, a vovó vai fazer um bolo pra você. Ou até mesmo sua mãe ou seu pai, né, assim, sabendo que você sente, né, essa ausência de carinho, de afeto por conta do irmão que chegou ou da irmã que chegou e você não tá sabendo lidar. Seus pais, talvez também por não saberem lidar, começam a te oferecer alimentos que você gosta, talvez brinquedos, mas normalmente é comida, porque são coisas mais fáceis, né, de se ter em casa por perto. E aí você vai sim aliviando aquele sentimento momentaneamente na comida e vai se viciando naquilo, né? Porque você vai estar sempre buscando a alegria, o afeto, o amor que você sente falta naquele alimento, né? Também pode acontecer quando os pais trabalham em excesso, né? Trabalham demais, passam muito tempo fora de casa e aí as crianças, né, não recebem o carinho e o afeto, o amor, né, necessários ali para a formação delas, enfim, para que elas se sintam realmente amadas, né? Então acontece também e aí a criança significa como uma ausência, uma perda, né? O pai e a mãe existem, eles são vivos, porém estão ausentes o tempo todo por estarem trabalhando demais. E aí também você venha buscar na comida, provavelmente oferecida por alguém, ou você mesmo busque isso como forma de compensação, né? Como forma de troca, né? Daquele afeto que tá te faltando pela comida, tá? E normalmente quando a gente faz essas buscas pela comida, mesmo quando criança, inconscientemente, ou oferecido por alguém, os alimentos não são alimentos saudáveis, né? Normalmente são alimentos aí gordurosos, açucarados, aqueles alimentos que vocês bem sabem que não contribuem aí com a nossa saúde, o nosso bem-estar. Na verdade, foram feitos, né? Foram criados, né? Para que nós nos viciássemos de fato e nós sempre os buscássemos, porque faz parte da indústria alimentícia, enfim, né? É uma coisa aí que a gente infelizmente não tem muito como controlar de produzirem, mas nós podemos não comer, né? Porque nós sabemos o mal que na verdade tudo isso faz, né? E aí essa criança que sofreu sofreu esses traumas e até outros, né? Que eu não mencionei aqui, ela cresce dessa maneira, tá? E ela cresce e vira uma adulta, tá? Ou, né? Que vai continuar fazendo isso, né? Ela vai continuar buscando o afeto, né, por aquela perda que ela sofreu na infância, na comida, mesmo depois de anos e anos e anos e anos e anos. E aí, se esse é o seu caso, tá?
eu quero que você me responda. Vale a pena você continuar, né, buscando aquele afeto perdido lá da sua infância na comida hoje, sendo adulta, né? Continuar tentando fazer com que, por exemplo, aquele amor que você talvez não tenha recebido, né, completamente na sua primeira infância, seja suprido hoje com comida? Faz sentido, né? Por exemplo, você se sentiu menosprezado ou deixada de lado, né, porque chegou um irmãozinho e você ficou triste, chateada, enfim. Os anos já se passaram, você se tornou uma pessoa adulta, você entendeu já, você já conseguiu compreender que a chegada de um novo irmão realmente bagunça um pouco a rotina da família, né? Que você, que é natural, que você que já estava ali se sinta um pouco chateado, né? Porque num primeiro momento o bebê que chegou precisa de muita atenção e talvez os seus pais não tenham sabido lidar da melhor maneira, mas hoje você entende que aquilo é uma coisa natural, que aquilo faz parte, né, ali da sua história e hoje você não tem nenhuma mágoa disso. Então você não tendo nenhuma mágoa disso, faz sentido você continuar comendo em excesso, né, para tentar buscar esse afeto que você perdeu lá atrás. Mas que você já sabe que tá tudo bem, que faz parte, que não tem problema nenhum. Não faz sentido, né? E aí, para mudar isso, como que faz, Didi? Olha, lembra, toda vez que você for se alimentar, será que você se pergunta, será que eu tô comendo agora porque eu tô com fome de verdade? E aí a gente já sabe o que é fome de verdade, né? Vocês que estão aqui comigo há muito tempo já sabem o que é fome de verdade. Ou porque eu estou buscando compensar aquela ausência lá de trás agora, né? Porque será que eu vou conseguir preencher esse vazio? Não. Porque você tentou ao longo da vida inteira e você sabe que não é possível. Não sei se meu batom tá manchado. Acho que não. Você sabe que não é possível, né? Você buscar aquele sentimento lá de trás, preencher aquele vazio que você sentiu lá atrás, aquela ausência dos seus pais lá de trás, porque foram ausentes por algum motivo, ou porque chegou um irmão e você perdeu ali um pouco do seu espaço, um pouco do seu carinho e etc. Será que faz sentido você continuar comendo? E quando você, na hora de se alimentar, né, e que tá naquele momento de que você sabe que você não vai comer por fome de verdade, que você vai comer por compulsão, por vontade, para descontar, né, sentimentos ruins, para tampar aquele buraco de lá de trás, quando você pensa nisso, você dá uma freada na sua mente e você fala, pera, não faz mais sentido. Porque eu sei que eu não vou encontrar nessa comida de agora, 20 anos depois, 30 anos depois, o afeto que eu perdi lá atrás. Ou se foi uma pessoa que você perdeu, né? Um pai, ou uma mãe, ou uma avó, enfim, uma pessoa querida da sua família. Eu comer agora, eu tentar preencher esse vazio dessa pessoa agora, vai trazer essa pessoa de volta? Vai trazer esse ente querido de volta? Não vai. E se não vai resolver, né, essa ausência que você sente, por que comer? Quando você faz esse exercício, né, de se questionar se vai resolver o seu problema lá do passado, né, se vai trazer a pessoa de volta, se vai de fato compensar aquela ausência que você está sentindo, você faz a sua mente frear essa vontade, né, essa ânsia de comer e falar não. E se você diz não faz sentido, não vai mudar, a possibilidade de você ir lá e comer de fato diminui muito. Porque você sabe que não vai resolver o seu problema, né? Você questiona esse sabotador. Você fala, epa, aquilo que aconteceu lá atrás, ficou lá atrás. Se eu comer hoje, não vai mudar nada. Eu vou continuar sentindo essa ausência, eu preciso tratar isso de outra maneira. Ou então, opa, não faz mais sentido, eu não tenho mágoa disso. Foi uma fase da minha vida. Eu entendi que era assim, hoje eu tenho os meus filhos e eu sei que funciona dessa maneira, né?
Então não faz sentido eu tentar compensar o que eu vivi lá atrás, lá na minha primeira infância, né? Preencher o vazio com comida hoje, né? Não faz sentido. Então não vou comer, né? Segundo sabotador, síndrome da boazinha. Presta atenção no que eu vou descrever aqui e me conta se você se identifica. Quero que vocês comentem aqui. Eu gosto quando vocês comentam bastante, tá bom, maravilhosas? Vamos lá. Síndrome da boazinha são as pessoas, tem a síndrome da boazinha, as pessoas que ajudam todo mundo, resolvem todos os problemas, tudo é com elas, entendeu? Carregam o mundo nas costas, tá? Todo problema que a família tem, as pessoas procuram essa pobre coitada, entendeu? Então, se você tem essas características de querer ajudar todo mundo, resolver os problemas de todo mundo, ser sempre a primeira a ser procurada quando alguma coisa acontece, provavelmente você tem esse sabotador, que é o da síndrome da boazinha, tá? Normalmente, essas pessoas fazem tudo para todo mundo, tá? Cuidam de todo mundo, inclusive no trabalho, tá? Sabe aquela pessoa que todo mundo foi embora e ela tá lá, né? Você fala pra ela assim, não, mas amanhã você faz isso, né? Vamos embora, tá? Ela, não, mas é só mais isso, deixa eu fazer aqui, é rapidinho, depois eu vou embora, né? E fica até tarde da noite no trabalho, aí vai pra casa de condução, tarde da noite, sozinha, entendeu? Cansada, dorme mal, não dá atenção pra família, porque tá, né? Sempre tentando fazer tudo pra todo mundo, né? Eu tenho duas amigas que são assim. Eu tenho duas amigas. São desse jeito. Que fazem tudo e mais um pouco para todo mundo. Mas na hora que é para fazer para elas, elas não fazem. Elas arrumam 28 mil desculpas para não fazer nada por elas. Né? Pessoas boazinhas nunca dizem não para os outros. Né? Eu tenho duas amigas. Pena que elas não assistem as minhas lives. Sabe por que elas não assistem as minhas lives? Porque elas não têm tempo. Por que elas não têm tempo? Porque elas vivem fazendo tudo para todo mundo, menos para elas. Elas ainda não entenderam que não é assim que funciona, né? E aí, ó, normalmente é o que eu disse. Elas priorizam tudo de todo mundo, menos o que é importante para elas. E aí, tá tudo bem, você quer ser legal, altruísta, cuidar de todo mundo, você não tá fazendo nada de errado para os outros, mas você tá fazendo para você. E ao longo do tempo, isso vai ficar insustentável. Por quê? Porque você tá se anulando. Você tá deixando de fazer o que é importante para você para fazer o do outro. Está esquecendo de viver a sua vida e vivendo a vida do outro. Olha lá, ó. A Renata falou, já fui muito assim, cuidava de todos menos de mim. A Angélica falou, verdade, hoje eu olho mais pra mim. E é isso, entendeu? Você sabe, e aí assim, quando você é dominada por esse sabotador que ele não te deixa fazer de outra maneira, você sabe o que precisa fazer. Você sabe tudo o que você precisa fazer para emagrecer, para ter uma saúde melhor, para se priorizar, para viver melhor com as pessoas, mas você não faz. Você não consegue. Por exemplo, você vai jantar na casa de alguém, né? E aí tem N comidas maravilhosas, enfim, mas que você sabe que não vai nutrir o seu corpo. E aí você tá lá tentando emagrecer, e aí chega lá, cara, tem muita coisa, muita coisa. Seus amigos fizeram assim, uma noite da degustação das guloseimas da família, assim, e aí tem de tudo. E aí vocês não conseguem não comer, vocês simplesmente pensam o seguinte, cara, eles tiveram tanto trabalho. Se eu não comer, eles vão ficar chateados. Coitados, né? Ou então, tem bastante gente
Ou então tem bastante gente no mesmo lugar que você lá e todo mundo tá ali conversando, comendo, não sei o quê, e você não. E aí você sente que se você não comer, você não vai estar fazendo parte daquilo. Olha que doido. Se você tá com seus amigos, numa confraternização, né? Ali todo mundo confraternizando e conversando, e, enfim, dando risada e se divertindo. Será que você não comer, não se alimentar com a mesma comida, ou, enfim, comer menos, vai fazer com que você não esteja participando do momento? Sendo que o que mais importa é a sua presença, né? Ou a velha questão, eu sempre falo sobre isso aqui porque as mães, e eu sou mãe, as mães tendem a querer agradar os filhos muito, principalmente se você não tem o costume de ir muito na sua mãe, ou mesmo que você vá. A minha mãe, quando morava aqui em São Paulo, fazia milhares de coisas toda vez que eu ia na casa dela. Não era só um tipo de comida, eram vários. E ela fazia todas, e todas as que eu mais gostava, e aí imagina não comer, pelo amor de Deus, né? Então eu pensava assim, meu Deus, se eu não comer, a mãe vai morrer, né? E eu não posso matar minha mãe, então eu tenho que comer. É a síndrome da boazinha. É ela gritando aí na sua mente, come, senão as pessoas vão ficar chateadas. Não, tipo assim, tem outros exemplos, tem muitos exemplos disso. Eu fui fazer, eu tenho que fazer atividade física todo dia. Só que hoje é o dia, sei lá, do aniversário da minha amiga. E se eu for fazer atividade física, eu vou chegar atrasada no aniversário da minha amiga. Tá bom, sua amiga é importante, claro, o aniversário dela também, mas será que não dá pra você se programar um pouquinho antes? E fazer o exercício um pouco mais cedo? Acordar um pouco mais cedo, treinar um pouco mais cedo, e depois ir na festa da sua amiga? Não dá pra abrir uma exceção na sua agenda e fazer isso? Né? Não precisa também chatear a sua amiga. E mesmo que você chegue um pouquinho atrasado, festa dura muitas horas, né? Então, não faz sentido você querer agradar todo mundo e não fazer nada por você. Eu vivo falando sobre isso aqui também. Quem é uma maravilhosa veinha que tá aqui faz tempo, já sabe. Dizer sim ao outro é dizer não a si mesma. Porque do que adianta eu querer agradar as outras pessoas, resolver os problemas das outras pessoas, se quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, a minha vida tá uma bosta, em conflito total com aquilo que eu quero pra mim, porque eu nunca tenho tempo de fazer o que eu preciso, porque pra mim, porque eu tô sempre fazendo do outro. Do que adianta isso? Resolver a vida do outro e complicar a minha. O que eu tô ganhando com isso? Né? Faz sentido? Não faz. Claro que não faz. Né? Você priorizar o outro só te traz consequências ruins, porque você deixa de fazer o que é preciso para você para fazer para o outro. Você acaba, esse sabotador é muito perigoso, porque você acaba com a sua saúde, entendeu? Para cuidar da saúde do outro. Então, toda vez que alguém vier pedir para você, né, fazer alguma coisa, resolver algum problema, convidar para ir na festa, e você chegar lá, tiver um monte de comida, e você for pensar, você simplesmente pensar em fazer o que é melhor pro outro, você para e pensa, epa, será que eu tô fazendo algo que vai me beneficiar depois ou vai beneficiar o outro? Será que essa ação minha de comer um monte de coisa nessa festa vai ser bom pra ele ou vai ser bom pra mim? Porque se não for bom pra você, se não beneficiar você de alguma maneira, se você não for o principal beneficiado, então não faz sentido você fazer. Você precisa se questionar antes de aceitar fazer tudo pro outro. Entendeu? Antes de assumir o trabalho do outro. Antes de você se prejudicar para atender uma demanda do outro, mesmo que na sua casa, na sua família. As pessoas, elas precisam ter responsabilidade. Mesmo que sejam seus filhos, mesmo que seja sua mãe, mesmo que seja o seu pai, as pessoas precisam assumir a responsabilidade delas, no que é parte delas fazer dentro da casa.
As pessoas têm que criar os seus filhos para que eles assumam as tarefas deles dentro de casa. Porque se todos moram no mesmo ambiente, todos devem manter o ambiente limpo, por exemplo. Se você nunca tem tempo porque a tua casa vive sempre jogada, né, bagunçada, porque teus filhos fazem uma zona, é o seu papel educar os seus filhos para que eles façam a parte deles, né? Criança tem que ser ensinada desde pequena, né? Não é fazer a criança ser empregada doméstica, não. Pelo amor de Deus, não me levem a mal. Mas é fazer a criança entender que se a casa tá limpa, é porque todos têm que colaborar para isso, né? Todo mundo tem que colaborar para uma casa limpa. Se o teu filho aprende a tirar um lixo do banheiro com 6 anos de idade, ele já tá aprendendo que é responsabilidade. Porque se alguém não tirar o lixo do banheiro, o lixo vai ficar ali a vida toda. E vai causar doenças, e enfim. A criança ela tem que aprender a fazer pequenas tarefas, arrumar a sua própria cama, botar a sua roupa suja dentro do cesto de roupa e não em cima do cesto de roupa, como muitos homens fazem por aí. A criança tem que sim aprender a tirar um lixo, a guardar os seus brinquedos, né? Aqui em casa todo mundo guarda suas cuecas, suas meias, entendeu? Porque eu faço eles guardarem. Porque esse tipo de coisa, de delegar responsabilidades para as pessoas que moram na sua casa e até mesmo para quem tá fora, né? Não, você não assumir o papel do outro, faz com que você tenha mais tempo para você. Exatamente, é de pequenino que se torce o pepino. Muito bem, é isso mesmo. Aqui em casa, é claro, gente, é criança, né? Não vou dizer que eles são um exemplo, um primor. Nossa, os meus filhos são não, gente, claro, a gente tem que pegar no pé. É todo dia falando a mesma coisa. É fazer virar uma rotina, é virar um hábito na vida deles. Assim como nós, crianças, precisam de rotina. A gente precisa implementar na rotina deles essas responsabilidades. Então é assim, ó, o Eduardo, que é o meu filho mais velho, já tira o lixo. Ele já arruma a própria cama, né? Ele já sabe guardar algumas roupas dentro da gaveta, entendeu? O Joaquim, que é menorzinho, na verdade ele faz as tarefas mais simples. Ele recolhe brinquedo, ele não sabe arrumar a cama ainda, mas ele recolhe brinquedo, eu separo as cuecas dele e falo pra ele levar lá na gaveta dele, entendeu? É isso, né? Sabe que tem que escovar o dente quando acorda, porque isso faz com que ele tenha mais responsabilidade, ele cresça sabendo o que é, e tira de mim essas pequenas tarefas e me dá mais tempo para fazer outras coisas. E eu tô dando um exemplo de criança aqui, mas é para tudo. Quando a tua família vem te procurar para resolver o problema, é porque ela sabe que com você é mais fácil. É você que resolve porque você assume a responsabilidade. É muito mais fácil jogar a responsabilidade dos problemas no outro. Eles estão acostumados, né? Então, quando alguém vier com um problema agora pra você, que é o seu sabotador falar assim, pega pra você, bem, resolve. Não, você vai falar, epa, é um problema meu? Eu causei esse problema? Não, eu não causei. Logo, não vou resolver. E aí você orienta, então você tá com esse problema aí, então é assim, faz assim, assim, assado e resolve, o problema é seu. Você que lute, né? É o famoso você que lute, meu bem. Fala que você não tá conseguindo, você não tá dando conta que não dá pra você ficar resolvendo todos os problemas. Os problemas são deles. Entendeu? Essa é uma ótima maneira de mandar esse sabotador malandrinho, que é o síndrome da boazinha, ficar na dele. Calar a boca. Pra você se priorizar. E pra você ter aí na sua vida, conquistar aí na sua vida todas as coisas que você quiser. E eu tô falando de emagrecimento aqui, mas é de tudo. É tudo, estudar, arrumar um emprego melhor, realizar sonhos, enfim, não importa, tá? Mas pensar em você sempre em primeiro lugar, se priorizar, tá? Dizer sim para você e não para as pessoas, e não o contrário, porque quando você diz sim ao outro, você diz não a si mesma, e depois no final do dia quem chora porque não conseguiu fazer nada é você, e não faz sentido você chorar por problemas dos outros, tá bom? E, vamos lá, terceiro sabotador. Comida como indicador de riqueza. Gente, não sei se vocês têm conhecimento de arte, né? Mas o mínimo de arte que vocês conheçam, vocês devem lembrar aí que nas pinturas antigas, né? Nas estátuas, né? Esculturas, enfim. Todas as artes mais antigas, porque antigamente não tinha máquina fotográfica, né? As pessoas, elas eram retratadas sendo gordas,
né? Você pode olhar as pessoas aquelas nuas, daquele pessoal chique lá, famoso das artes, tudo aí, das antiguidades, elas eram muito gordinhas, né? Elas tinham barriga. Porque naquela época, onde tinha muita doença, muita pobreza, né? As pessoas que eram gordas, elas eram pessoas que tinham dinheiro, que podiam comer e se alimentar de maneira, enfim, na hora que elas quisessem, na hora que elas sentissem fome, né? E até mais, por isso elas eram gordinhas, né? Então, desde aquela época, quem era gordo, né? Quem era mais rechonchudo, significava que tinha mais dinheiro, né? Que tinha dinheiro para se alimentar. E quem era magro era pobre. Por quê? Porque não tinha dinheiro para comer, né? E hoje isso vem mudando. É claro que existem as pessoas que passam por muita necessidade ainda hoje, né? E ainda são realmente magras, mas mudou muito, né? Hoje nós temos muito mais pessoas gordas, porque o acesso à comida, e enfim, é muito maior, né? É muito mais fácil se alimentar hoje em dia do que antes, principalmente dependendo da região onde a gente mora, né? Mas trazendo isso para minha realidade, né? Não falando da antiguidade, mas falando da minha infância, tá? Eu, quando era criança, minha família era muito humilde, né? E não que não seja hoje, né? A gente era bem... Mas era pior, né? E aí, o que acontece, né? Naquela época, a gente fazia compra de mês, né? Não sei se vocês fazem compra de mês hoje. Ainda mais com os preços que estão pela hora da morte, né? Mas naquela época, a gente fazia compra de mês, né? E eu, né, criança, 4, 5, 6 anos de idade, eu ia no supermercado com os meus pais, fazia a compra, e eu ficava naquela expectativa de que eles pudessem comprar para mim um salgadinho, uma bolacha, né? Um Danone, entendeu? E a grande maioria das vezes que eu ia no mercado com os meus pais, isso não acontecia, né? Porque os meus pais, eles mal podiam, às vezes, comprar o básico, que era o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, enfim, que eram necessários ali para se alimentar, né? Então, obviamente, as besteiras, como minha mãe chamava, não eram uma prioridade e não eram compradas. E por conta disso, eu passei muita vontade na minha infância, né? Tanto é que o meu sonho quando era criança, né, era mergulhar não sei se vocês vão lembrar que eu sou mais velha, não sei se vocês são tão velhas, ó. Não sei se vocês têm a minha idade, ou mais ou menos, enfim. Tinha um comercial quando eu era criança do Fandangos, sabe? Aquele salgadinho da Uma Chips. E era assim, ó, o espantalho, ele subia no arco-íris junto com o menino e eles voavam pelo arco-íris e caíam dentro de uma montanha de fandangos. E aí eles se afundavam, quando eles saíam, assim, saía com um monte de fandangos e botava na boca e comia. E o meu sonho, naquela época de criança, era fazer isso. E eu nunca tive dinheiro para comprar sequer, né? Assim, comprava muito de vez em quando um pacote de fandangos, que já era muito caro, né? Então, enfim, eu cresci passando essas vontades, e não era só de fandangos, enfim, de outras besteiras, né? E aí eu tinha primos, né, que o pai deles deixava eles lá em casa no final de semana. E eles tinham mais condição que a minha família, então, como eles passavam o final de semana lá em casa, o meu tio dava pra eles dinheiro, né? Dava dinheiro pra eles e acabava me dando também, né? Porque eu era da mesma idade, então eu achava o máximo. Ah lá, a Rê falou, Didi, passei por isso. Pensa em um pacote de biscoito de chocolate no mês pra uma família de 4 pessoas. Pois é. Difícil, né, Rê? Ó, vou te dizer que nem isso eu tinha, viu? É complicado. Mas enfim, aí o meu tio levava as crianças lá, os meus primos, e deixava 5, naquela época eu devia ter uns 8, 9, uns 10 anos no máximo. E ele levava o dinheiro e ele dava pra gente ir na doceria. Ele dava R$ 5 pra cada um. Gente, R$ 5 naquela época era muito dinheiro. Eu acho que ele era meio rico esse meu tio. Ai, ai. E aí, gente, aí a gente ia na doceria. Nossa, eu me sentia assim, sabe, rica, pensa.
muito rica. E aí a gente comprava fandangos, Skittles, não sei se vocês lembram daquela balinha Skittles, saboreie o arco-íris de frutas, que é um pacotinho vermelho que tem um sabor azedinho de fruta. Enfim, eu adorava aquilo. E doce de leite, pé de moleque, meu Deus, R$ 5. R$ 5 dava muito doce. E a gente vinha pra casa e a gente comia aquilo no final de semana todo, enfim. Então, eu criei a ilusão na minha mente, eu signifiquei isso como a comida sendo uma forma de riqueza. Então, eu queria crescer para poder ganhar muito dinheiro para comer o que eu quisesse na hora que eu quisesse, entendeu? E felizmente ou infelizmente eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu trabalhava num lava-rápido com 13 anos, lavando caminhão, né? E aí o dinheiro que eu ganhava não era muito. Eu lembro que na época meu pai estava desempregado, ele ficou um bom tempo desempregado. E esse dinheiro era para ajudar nas despesas da casa, mas eu ficava com, sei lá, 5, 10 reais ali e tal, que eu ganhava por dia. E gente, eu comprava tudo que eu queria, sabe? Danoninho, fandangos, pé de moleque, doce de leite, sabe aquele nariz cheio? Vocês já viram falar? Passatempo, nossa, passatempo era, meu Deus, era um sonho aquela bolacha, né? Hoje acho que nem é tão gostoso mais, acho que tem pouco recheio. Faz tempo que eu não como, mas vai fazer mais de um ano. E, nossa, aquilo... Então eu comecei eu trabalhava, daí eu ganhava meu dinheiro, eu não fiquei rica trabalhando e ganhando meu dinheiro. Mas eu comia, né? Eu comia tudo aquilo que eu tinha vontade. Foi aí que começou o meu problema com peso. Porque não tinha medida, né? Eu não comia mais porque eu tinha aquela vontade de criança, né? Eu comia porque aquilo significava pra mim ser rica, ter dinheiro. Hoje a minha vida mudou, hoje eu como tudo que eu quiser. Mas mal sabia eu que aquilo, na verdade, não me fazia nenhum bem, né? Na verdade, aquilo me fazia muito mal, né? Era uma ilusão, foi uma ilusão, até que eu descobri, né, que tinha esse sabotador e comecei a mudar isso, a mandar ele ficar quieto, né? Claro, né? Os meus pais naquela época também não tinham sabedoria para lidar com essa minha vontade, essa minha necessidade, até porque, há muito tempo atrás as pessoas elas simplesmente pensavam somente em comer para sobreviver, né? A comida era usada realmente para sobrevivência, inclusive na minha época, né? A gente não tinha luxo, tanto é que os meus pais não compravam nada, então para eles aquilo não era necessário, de fato não é. Mas eu via outras crianças comendo, né? E eu signifiquei aquilo como muita vontade que eu passei. E eu pensava que quando eu crescesse eu tinha que comer tudo que eu não comia quando era criança, para poder ali descontar, né? Tudo aquilo que eu não comia quando era criança. E muito errada, né? Enfim. Agora eu não sou rica, tinha engordado muito, né? E resolveu o quê, né? Então, assim, não resolveu nada, eu não sou rica, não faz sentido, né? E eu sempre penso nisso, né? Pra que eu vou comprar esse alimento se não me alimenta, se não me nutre, se só vai me fazer mal, vai me fazer ficar inchada, inflamada, engordar, entendeu? Então, não preciso desse alimento, hoje não faz sentido pra mim. Não vou dizer que eu nunca vou comer, ou que eu não coma às vezes, mas não é mais aquela gula, né? Aquela ânsia que eu tinha de criança, né? Eu hoje já sei que aquilo não me nutre, enfim, não me faz bem. Então, quando eu como, é um pedaço, enfim. Não é mais um pacote inteiro, né? Porque hoje ainda tem aqueles pacotes de fandango desse tamanho, né? Que não é... Porque antes era assim, né? Agora é assim, né? Então, eu não como. Eu gosto de comer muito pipoca, e pipoca é, enfim, saudável, né? Claro que se não consumida em excesso. Então, não faz mais sentido pra mim, né? E toda vez que eu vou no mercado, que eu vejo aquelas bobagens, né? Aqueles alimentos que eu sei que não vão me nutrir, industrializados, etc., eu faço esse exercício do que, né? Faz sentido eu comer isso? Tá me levando pra mais perto ou mais longe do meu emagrecimento? Se eu consumir esses alimentos agora, quando que eu vou chegar no meu objetivo? Comprar esses alimentos não me faz mais rica, pelo contrário, me faz mais pobre, porque não são baratos. E essas são as formas de calar esse sabotador, né? Porque realmente não faz um pingo de sentido, né? Quando a gente começa a se questionar por que a gente faz isso, né?
a gente começa a entender que realmente não, a gente tá fazendo tudo errado, né? E que não faz sentido. E claro, né? Existe uma forma de mudar, né? Que é justamente isso, se questionar se aquilo tá me levando para mais perto, se tá me levando para mais longe, se eu vou conseguir emagrecer daquele jeito ou não, se eu vou conseguir me manter magra ou não, enfim. Então, gente, mulheres maravilhosas. Esses foram os 3 sabotadores, né? Que eu quero que vocês analisem, que vocês avaliem se vocês têm, se vocês já tiveram, se vocês já lidaram com isso, se vocês não lidaram ainda. Então, lidem, né? Mandem esses sabotadores calarem a boca cada vez que eles gritarem na sua mente, né? Mandando vocês comerem por qualquer motivo que seja, né? Como compensação por qualquer motivo que seja uma perda na infância que você sofreu na infância, seja por conta da síndrome da boazinha, aquela pessoa que faz tudo para os outros e não faz para si mesma, né? Ou seja, querendo, significando a comida como riqueza, como eu mesma fazia, né? Eu tinha os dois, ó, síndrome da boazinha e significar a comida como forma de riqueza. Eu tinha isso. Eram os meus 2 piores sabotadores, né? Então, tá na hora de mandar esses sabotadores calarem a boca, tá bom? Um bom final de semana a todas e todos que estiveram comigo aqui. Se Deus quiser e Ele quer, quarta-feira temos nova live no ar, tá? Quarta-feira, 8h30 e sexta-feira também. Não se esqueçam, também temos conteúdo no YouTube e Facebook, como todas já sabem, tá bom? Muitos beijos, ó. Bom final de semana.